A paz do Senhor, estamos dando mais uma lição bíblicas da classe de adultos do quarto trimestre de 2023. E o tema da revista é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição número 7, o tema da revista da lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. O texto áureo, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Verdade prática. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14. A nossa lição ela tem 3 objetivos: explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. O segundo ponto, relatar o cuidado integral dos missionários. E o terceiro ponto, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. A introdução. Uma das mais importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e acerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. Palavra-chave: responsabilidade. Ponto 1. A igreja e o sistema de apoio aos missionários. Subtópico 1. A responsabilidade da igreja. A Bíblia ensina-nos que os que se dedicam à proclamação da palavra de Deus, sendo reconhecido pela igreja, deve ser sustentado pela mesma. Gálatas 6:6, Romanos 15:25, 1 Timóteo 5:18, 1 Coríntios 9 ao 14. O sustento financeiro de missões é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Greenway lembra que certos princípios devem permanecer claros no que tange ao sistema de apoio aos missionários. Os missionários não devem ter que implorar por apoio. Eles são obreiros de segunda classe, que necessitam ou merecem menos dinheiro do que pastores, professores ou os demais trabalhadores. A visão missiológica proposta pelas Sagradas Escrituras e que deve ser absorvida pela igreja deixa-nos claro que o missionário está totalmente ligado à igreja local. Atos 13, versículo 1 ao 5. Atos 14, versículo 25 ao 28. O missionário é um obreiro formado no ministério local. Atos 11, versículo 19 a 26. E Atos 16, versículo 1 a 8. Orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Atos 13, versículo 1 ao 5. Atos 6, versículo 6. E Atos 1, versículo 24. Consequentemente, é devido ao missionário, em contrapartida, prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra que está sendo realizada. Atos 14, versículo 25 e 28. Atos 15, versículo 4, versículo 12 e Atos 21, 19. Subtópico 2. O sistema de apoio e a obra de fé. O sistema de apoio deve permitir que os missionários utilizem o máximo do seu tempo e energia no trabalho missionário. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Qualquer que seja o sistema de sustento financeiro, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem a fé, a oração e o sacrifício, qualquer obra missionária falhará. Tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé que irão crescer na medida em que obedecerem ao mandamento de Jesus. Ide e fazer discípulos. Mateus 28, 19. Subtópico 3. O objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar.
Aquele que faz o trabalho missionário de maneira que este honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Filipenses 4:19. É maravilhoso saber que a obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossa vida, para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não conhecem. Portanto, que haja todo apoio e planejamento na igreja local, para que o nome de Jesus seja conhecido em todo lugar por meio da obra missionária. Ponto 2. O cuidado integral dos missionários. Subtópico 1. O cuidado integral. A visão missionária das igrejas, de um modo geral, com raras exceções, limita-se tão somente ao sustento financeiro dos missionários. Entretanto, cabe à igreja uma responsabilidade maior, mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. O missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, mental e social. A igreja deve ter um planejamento de visitas aos missionários, manter contato permanente com os missionários, incentivar os membros a manterem contato com os missionários e sua família, principalmente nas datas de aniversário, dias festivos, e organizar grupos de intercessão em favor da família missionária. Situações contínuas, recorrentes ou agudas de estresse, contudo, podem levar ao esgotamento físico e emocional, reduzindo ou até eliminando a capacidade laborativa de uma pessoa. Quando esses fatores estressores estão ligados à situação de trabalho desgastante, pode ocorrer a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional, distúrbio psíquico, registrado no grupo do 24 do CID-11, classificado Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Subtópico 2. Uma agenda quanto à volta do missionário. Jesus ensinou aos seus discípulos a necessidade e a importância do descanso. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos 6, versículo 31 a 32. Quando os 12 apóstolos retornaram da missão, Marcos 6:30, de uma jornada prolongada de trabalho, enviados por Jesus de 2 em 2, Marcos 6, 7 a 13, relatando que tinham pregado o evangelho, curado os enfermos, expulsado demônios dos oprimidos e feito outras maravilhas, Jesus levou-os para descansar. Fazer a obra de Deus é muito importante, mas Jesus reconheceu que para fazê-la com eficiência, precisamos de um descanso periódico e de renovação. O obreiro, de modo geral, principalmente o missionário, deve entender que o seu corpo é um instrumento do Senhor e que ele deve cuidar bem desse instrumento. Por isso, essa razão, o missionário deve reservar um dia da semana para o necessário descanso. O saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu comentário acerca do texto em epígrafe na Bíblia, com comentários de Antônio Gilberto, CPAD, assim se expressa: é-nos confortador saber que Jesus compreende mais do que nós a fragilidade e limitações humanas. Primeiro, porque ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmo 113:14. Segundo, porque ele experimentou aqui na terra as nossas fraquezas, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2:17. Fazendo o trabalho do Senhor, todos nós precisamos, vez por outra, de tempo em tempo de repouso, para a renovação das energias físicas, mentais e espirituais. A igreja que envia o missionário deve orientá-lo a gozar um período de férias anuais para um merecido descanso. Essa concessão não necessariamente significa que ele tenha de voltar ao seu país de origem. Tudo deve ser estabelecido com critério pela igreja enviadora. Todavia, a igreja deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para o gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas e tratamentos médicos odontológicos. Período de lazer e descanso, bem como atividade, será muito bem-vinda a ajudar o missionário na hora de fazer compras, resolver questões bancárias, de documentos e etc. Subtópico 3. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Subtópico 1. Comunicar as necessidades. David Platt, pastor e escritor norte-americano, dá algumas sugestões das maneiras práticas
pelas quais as igrejas locais podem cuidar, melhorar e apoiar os missionários. Comprometa-se com a comunicação regular, e-mail, telefone, mensagem de texto, Skype, etc. Envie mantimentos e doações. Ajude nas licenças e atividades dentro do país. Forneça casa, veículo, celular, ajuda com escola, cuidado com as crianças e ofereça o tempo de folga com ênfase em descanso e retiro. Dê-lhes a oportunidade de testemunhar e compartilhar em um ambiente congregacional quando eles retornarem e visitam. Ouça e demonstre o seu interesse e empenho no trabalho deles. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil no meio do estresse e das lutas. Muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia. Portanto, uma das maneiras mais práticas pelas quais as igrejas locais podem se envolver em missões mundiais é esforçando-se para cuidar, servir e ser uma bênção para os missionários transculturais. Subtópico 2. Doar para suprir necessidades. Doar sacrificialmente à missão transcultural permite que toda a igreja esteja envolvida. Crianças, jovens, adultos e idosos podem contribuir junto para a expansão do Evangelho até os confins da terra. Em Filipenses 4, versículo 15 ao 19, o apóstolo Paulo fala sobre o suporte financeiro que ele recebeu. E bem sabeis também vós, ó Filipenses. Subtópico 3. Orar e jejuar pela causa. A oração é um elemento essencial da vida do crente. 1 Tessalonicenses 5,17. E uma parte crucial da vida da igreja local. 1 Timóteo 2,1. E quanto à igreja, em Antioquia jejuava e orava. Deus separou Paulo e Barnabé para levar o evangelho aos gentios. Atos 13, versículo 1 ao 3. No Novo Testamento, oração e jejum, como esses, eram fundamentais para o povo de Deus. Quando se envolvia em missões, a oração e o jejum fervorosos são uma maneira vital de as igrejas locais estarem envolvidas na missão de Deus entre as nações. Encontramos ainda no Novo Testamento exemplos de congregações locais que dão apoio às igrejas locais em diferentes lugares. Romanos 15, versículo 25 ao 28, bem como de igrejas locais que doam a partir da sua pobreza e de modo sacrificial acima do seu poder para apoiar o avanço do Evangelho. 2 Coríntios 8, 1 ao 4. Ore regularmente pelos missionários que você conhece e diga a cada um que você está orando por ele e por aquele pedido específico que ele falou. Acrescente no fim da sua mensagem: missionário, você não está sozinho. Um missionário compartilhou sobre quando foi dar uma olhada nas estatísticas dos e-mails de oração que ele enviava, descobriu que mais da metade das pessoas na lista não abriram o e-mail. Justamente as pessoas que ele contava como guerreiro de oração. Escreva um e-mail para o missionário que você conhece e ora, falando que você tem orado pelos motivos citados por ele, mesmo que seja um e-mail curto. Mostra o seu comprometimento com esse apoio e suporte. A obra missionária não deve ser feita com nossos restos, mas com aquilo que revela o amor do Pai. Em 1 Crônicas 21, versículo 23 ao 34, Davi recusa-se a dar ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Ele queria pagar o preço, queria investir. Davi era generoso com as coisas de Deus e o povo seguiu o seu exemplo, dando voluntariamente e liberalmente ao Senhor. 2 Crônicas 29, 9. Procure conhecer as reais necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida de um missionário e respectivas famílias. Se nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nosso bolso investirá no que é eterno. Mateus 6, versículo 19 e 21. Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e compromete-se em abençoar-nos e em suprir todas as nossas necessidades. Chegamos à nossa conclusão. Nesta lição fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de sua respectiva família. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus 6, 19 e 21. Por isso Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma responsabilidade
com os missionários que servem no campo. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe o like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.